presença do Espírito Santo que nós clamamos desde o início deste culto. Como foi dito, a Ele a glória, a Ele a honra, a Ele toda exaltação. Então, se nós temos isso, porque nós estamos nos limitando a fazer a obra dele, se Ele já nos fez capazes. Aqui a samaritana, ela ainda não era capaz e ela tinha aquele receio, porque todo mundo excluía ela, mas Jesus não. Jesus foi o único que chegou nela e não viu ela pelas falhas, mas viu pelo que ela poderia servir. E o Senhor nos chama para quê? Para ficar sentado, para ficar na nossa casa, para ficar aí à toa? Não, Ele nos chamou para um propósito. E qual é o propósito na nossa vida? Fazer a vontade do Pai. Então, eu quero ficar, troca Netflix, como foi falado nessa noite. Troca o TikTok para fazer a vontade do Pai. Faz a vontade do Pai, porque aqui sim você vai ser cheio dessa água de verdade. TikTok, Netflix, passa, acaba as temporadas, depois você fica aí vazio, querendo assistir mais coisas e nunca mais acha mais nada. Mas Jesus não, Ele te dá algo que te impulsiona aí para a frente. Aleluia. É uma algo assim que, vai, glória segue avante. A Netflix não, você vai ficar lá, sentado, estacionado, assistindo e não vai ver o tempo passando. Você não vai ver a sua vida mudar, você não vai ver a sua vida sair do lugar, você vai se sentir preso e não quer. Eu te dou a liberdade, segue a Jesus, bebe dessa fonte. Irmão. A gente tá que a irmã falou, o tempo passa. Para você ver, se a gente estivesse em casa não estaria passando, mas na presença do Senhor a hora passa para nos tirar desse alvo, mas nada melhor do que estar na presença do Pai. Jesus, glória a Deus. Como Davi disse, uma coisa, Pai, eu te peço, que eu possa habitar no teu santuário. Então que a gente também venha ter esse desejo de habitar no santuário do Senhor, não olhando hora, não olhando momento nem nada, mas estando aqui para adorar Ele em espírito e em verdade, como nós declarando. E ela foi dizendo, disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens nem com que tirar, o poço é fundo, por onde tem essa água da vida? É como eu falei, irmão, ela estava aqui olhando a circunstância, mas Jesus estava querendo trazer algo novo para a vida dela. Porque muitas vezes a gente está focado nas coisas terrestres e esquece de focar nas coisas espirituais. E nós que somos de espírito, se Deus é espírito, nós também temos que ser espírito. Então, se a gente é espírito, nós vemos a saída. Mas quando nós estamos em carne, nós não vemos solução nenhuma, porque a gente fica, cadê? Não estou vendo nada. Mas como a irmã disse, eita, como pode? Deixa eu ir lá orar, porque Ele é a nossa saída. Ele é o nosso socorro. Ele mostra portas aonde você não viu. Às vezes você passou entre a saída, mas não viu. Mas quando você falou, Senhor, me dê a direção, pode ter certeza que os seus olhos viu a direção. E você saiu dessa situação. Porque o Senhor, Ele é isso. Ele é lâmpada, a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Aleluia. Então quem anda na palavra, quem anda glória em Cristo, a Deus. Quem anda em espírito, irmão, vive em luz. Então não há caminho de treva que atrapalhe ele de avançar. Então aí a gente continua. E ela pergunta, ela ainda indaga. É maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, ela só estava olhando ali. Como você pode tirar essa água? Como você pode beber? Que fonte de água de vida é essa que tu está me dizendo que eu não vou mais sentir sede? Só coisa terrestre. Porque o meu pai Jacó bebeu dessa fonte, matou a sede de todo mundo. Que água é essa que tu tem para me oferecer? Ela ficou ali questionando e olhando com um olhar carnal. Mas Jesus, Ele é tão bom e tão paciente com nós. Porque se fosse nós, alguém nos indagando, nós pegaria, viria as costas e deixava para lá. Só que não, Jesus pega e vai ali com ela e fala. Respondeu e disse,
Qualquer um que beber dessa água que você está me mostrando, ele já fala assim, dessa água que você está me mostrando. Qualquer uma dessa água terá sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, ele já falou, eu estou te dando. Aleluia, não é Jesus. eu que te der, sou eu que estou te dando. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Assim que eu fiquei. Mas aquele que beber dessa água nunca terá sede. Aleluia. Porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água salta e uma vida eterna. Então ele fala, a água que eu vou te dar, minha querida, não precisa nem de caneco, porque ela salta. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. É algo que você não precisa pegar, é algo que vai saltar sobre a tua vida. Aleluia, glória a Então Deus. essa água que o Senhor quer, Ele não quer você ali, ó, tropicando em pedras, Ele quer que você vai saltando as dificuldades, vai saltando aleluia. essas pedras. Glória a Então Deus. o Senhor vai, e a mulher vai dizer, Senhor, então dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, e não venha mais tirar daqui. É, Jesus, oh Deus Santo. Aleluia, eu peguei e fiquei assim. Lá em casa, martelando, eu fiquei assim. Esse versículo para mim foi o versículo que mais marcou. Tem vários versículos que você lê assim e fala, eita, que versículo forte. Mas para mim o mais forte foi esse 15. Senhor, dai-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. Como eu disse, ela era uma mulher desprezada. Ela ia numa hora onde ninguém estivesse para que ela pudesse, para que ela não viesse acusador. E ela pegou e falou assim, Senhor, me dá dessa água para que eu possa, traduzindo na linguagem de hoje, me esconder. Pelo menos ninguém vai me ver mais na rua, ninguém vai mais me apontar, ninguém vai ficar ali me acusando. Então é melhor o Senhor me dá disso e eu me esconder. Só que a gente temos que lembrar o quê? O que o Senhor fala nas parábolas dele? Eu te dou talentos e o que você faz com eles? Multiplicar. Você multiplica ou você enterra? É, Jesus. Eita, Deus então, tremendo. Se o Senhor te dá uma água de fonte, não é para você se esconder. Mas é para você mostrar a transformação que Ele faz sobre a vida. Glória a Deus, aleluia, Senhor, Jesus. Ele me deu dessa água, agora eu dou para vocês também. Deus Então, tremendo e poderoso. Ela estava ali, no consciente dela já planejando. Ele me dá dessa água, eu não preciso mais sair. Vou estar livre nisso. Só que Jesus, Ele não deixa nada de barreira. Quando Ele vem de encontro com você, irmão, pode ter certeza. Ele vai quebrar todas as barreiras para você não colocar limite. Glória a Deus. Ação dele. Aleluia. Porque muitas vezes a gente quer limitar o Senhor nas nossas vidas. Verdade, a gente quer falar, Jesus. Senhor, me dá até aqui e daqui eu não preciso ir mais avante. Só que Jesus não. Se Ele vem de encontro com você, Ele tem um propósito para aleluia, você. Jesus. Então, lá como foi falado lá na igreja lá. Qual é o teu chamado? Qual é a tua vocação? Se Ele te chamou, se Ele te convocou, você tem que fazer Deus o quê? Santo, Se fazer presente. Não importa se é Santo chamado Deus. ou vocação. Se Ele chamou, faça-se presente. Deus tremendo. Então, se Ele nos chamou, nos convocou e você disse, eis-me aqui agora, faça. É, Jesus, aleluia. Tem que fazer. Não Glória tem a que Deus. correr na presença do Pai. Amém, Jesus. E Jesus disse, vai, então chama teu marido. Ele já pegou ela. Ah, então já que você quer beber da água, vai lá e chama teu marido pra mim. Nossa, ela já deve te doer ali. Nossa. Ui, como assim? Eu achei que eu ia ter isso e ia me esconder. Como assim ele imunda e eu buscar meu marido? Como que eu saio disso? Porque ela não ia mentir. E ela muito bem disse, a mulher respondeu, não tenho marido. E Jesus pega e disse, disseste bem, não tenho marido. Porque tivesse 5 maridos e o que agora tem não é teu marido. Isso disseste com verdade. E disse a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Que Aleluia. convencimento. Glória a Irmãos, Deus. pode ter certeza. Pode ter certeza. Que se você falar, Senhor, me dê isso aqui, Ele vai falar, olha, mas isso não vai ser empecilho para você prosseguir, não, hein?
É, Jesus, Porque verdade. antes dele te dar um caminho, ele já quebra as barreiras. É dessa maneira, Então, se Pai. ele quebrou as barreiras, naquele momento ela viu: tu és profeta. Glória a Deus. E cadê a vergonha dela? Sumiu. Porque ela viu que ela não precisava se esconder mais. Oh, Porque Deus se ele Santo. viu ela e aceitou ela como ela era, Oh, Rabacão, Tribianda, Lamanari, Xarabadaia, da Labacão. O que importa é a opinião humana. Sim, O que Jesus. Nosso irmão disse nessa noite: dê crédito nos seus profetas. Oh, Se o profeta aleluia. disse isso, será. Não importa a opinião humana, Poderoso. dizendo não é capaz, mas o Senhor disse que é. Vai Oh, ser. aleluia, Jesus. Porque a voz do profeta tem que ser mais alta do que a voz humana. Porque diz aqui: se tu conheces dos bens de Deus e se tu conheces a Jesus, você sabe quem é o teu socorro, você sabe quem é o teu pastor, você sabe quem é a tua confiança. Como foi disse, a felicidade daqueles que têm o Senhor. No Salmos 23, foi muito tremendo aqui essa noite. Eu fiquei impactada com o mover do Senhor, porque Ele vai confirmando a palavra. Ah, Santo Deus, aleluia, Pai. E ela diz: nossos pais adoram nesse monte, e vós dizeis que é Jerusalém o lugar onde deves adorar. E disse-lhe Jesus: mulher, crês que a hora vem, e que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não sabem. Ele já diz ali, ó: você acha que é dessa forma? Acha que a salvação só vem de um lugar? Só que Jesus já veio aqui quebrando as barreiras, se isso fosse um impedimento na vida dela. Porque ela estava falando: Senhor, eu sou apenas uma samaritana, tu és um judeu, e eu não sou digna de adorar. Mas Jesus já veio aqui trazendo algo para as nossas vidas, porque se fosse perante as escrituras no tempos antigos, nem nós estamos aqui, seríamos dignos. Porque nós somos o quê? Os gentios. O povinho que não tem salvação. Só que Jesus já veio o quê? Trazendo a verdade, trazendo algo para as nossas vidas. Que eu fiquei assim, ó. E ele fala assim: adorai-vos e não sabeis. Adoramos e nós sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas Jesus vai e diz: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai, Ele não procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e o que importa é que os adoradores adorem em espírito e em verdade. O que o Senhor quer dizer? Ele não vem em busca de placa. Ele não vem em busca de: eu tenho dom, eu sou melhor. Eu sou pastor, eu sou melhor. Eu sou... Não. Ele não vem atrás de títulos, placas, nem lugares. Ele vem aonde se encontra dois, três, reunidos num só propósito, em adorar o Pai em espírito e em verdade. Porque aonde se encontra dois irmãos em concordância, o Pai ali se faz presente. Porque tudo quando nós em união ligarmos na terra, será ligado no céu. E se haver concordância, irmão, tem adoradores em espírito e em verdade. Não denomina nações, não denomina gênero, nada. Aonde se encontra um povo, aonde está com o coração anelante, em espírito e em verdade, ele se faz presente. Então ele está no meio de nós, porque a gente declarou aqui: Senhor, eu quero te adorar, a Ele a honra e toda a glória. Espírito Santo é bem-vindo aqui, e nós ali naquela comunhão invocamos a presença do Espírito Santo, e todos nós sentimos, porque a gente veio aqui, a gente poderia ser ali, ó, da igreja, casa de oração, poderia muito bem falar assim: eu não vou pisar ali. Mas não, nós somos todos irmãos em Cristo aqui, Jesus. Jesus mesmo disse, a palavra dele disse, e a palavra dele diz é verdade.
que a gente somos membros. E membros, quando membros se ajuntam, é um corpo. E o corpo se torna uma unidade. E uma unidade é uma família em Cristo. Então, se a gente adora o mesmo Deus, nós é um. Amém. Nós concordamos com isso. Então, por que a gente usa placas divisórias para nos dividir, se Jesus veio para unir todas as nações? Deixa a divisão para os judeus que gostam de dividir. Deixa para outras bandas dividir. Mas aqui aonde se encontra servos, cristãos de Jesus, não temos que nos dividir em nada. Como foi dito nessa noite, se você não concorda com o que o irmão diz, se não está batendo, vai lá no seu particular, medita, procure, mas não julgue, não divida, não fala eu sou melhor do que ele, isso e aquilo, não. O Senhor não veio para trazer divisão, ele veio para trazer a união. E o que a palavra do Senhor diz? Os mais fortes são para ajudar os mais fracos. Se você acha que o teu irmão está tropicando, vai lá e ajuda ele, bonzão. Deus. Porque a gente gosta do quê? Eu sou melhor, está tropicando melhor eu nem andar, senão isso pega. Então, se a doença dele pega, por que a tua saúde não pode pegar ele? Jesus, aleluia. É uma coisa. Da mesma maneira que você mede, irmão, se mede de volta. Eu sou tão bom, ela é tão ruim. Então, por que você não ensina ela a ser boa também? Tudo que você fala, volta. É como diz, o mesmo dedo que você aponta, são outros apontando para você. Então não tem desculpa diante da presença do Pai. Diante da presença do Pai, não tem certo, não tem errado. Sem todos pecadores iguais. Porque se você é melhor em uma coisa, pode ter certeza que o teu irmão vai ser melhor do que outro, em você que outra. E se você erra nisso, seu irmão erra naquilo. Mas se vocês juntar essa coisa que é boa e essa coisa que é ruim, um pode transformar a vida do outro. Porque a vida em Cristo é um trabalhando no outro. Se você já aprendeu a acertar nesse, ensina teu irmão a acertar no próximo. Porque é isso que o Senhor quer nos trazer. E é isso que ele disse aqui para essa mulher. E pode ver que a mulher diz, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem e ele virá em nós, porque ela estava acreditando naquilo. Só que Jesus pega e disse, sou eu. E eu que falo contigo, mulher. Deus, aleluia. Então se você ficou assim, me falaram isso, mas eu não tenho certeza, pode ter certeza que o Senhor diz, eu sou e eu que falo contigo. É o Senhor que está falando conosco nessa noite. Pode ter certeza. Qual é o direcionamento que Ele nos deu nessa noite? Ele está falando contigo. Não sei o porquê. A irmã ainda falou, não sei o porquê eu estou falando isso, mas alguém vai precisar. Pode ter certeza, irmão. Você pode falar assim, eu nem trabalho com essas áreas, mas e quando chegar um momento que você for convocado para trabalhar com isso? Você vai lembrar, nossa, a nossa irmã Rita falou isso e isso é a experiência dela. Agora eu vou fazer isso, porque nós estamos o que aqui? Para ativar a fé do outro. Então nada é em vão aqui nessa casa. É tudo para ativar a fé dos irmãos. Porque como foi dito, muitos estão se esfriando. Mas por que estão se esfriando? Porque nós, igreja, também nos deixamos esfriar. Porque as igrejas estão fechando, não está vendo mais culto no lar. Mas você se prontificou e falou, irmão, posso fazer culto no teu lar? Porque a gente sabe falar, meu Deus, parou, mas vamos fazer um culto. Deixa eu ativar a fé. Pode ter certeza, se a gente começar a fazer, vai voltar de novo. Porque é assim a obra, abriu aqui, abriu ali, daqui a pouco está abrindo em tudo que é lugar e vai voltar aquela mesmo fervor. Porque o que foi prometido em Joel 2, não foi em vão. Vai vir. Mas para vir tem que ter um povo que chama, que clama pelo nome do Senhor. E quem está aqui para clamar e chamar a presença do noivo? Nós temos que se prontificar a fazer. Glória a Deus. E nisso viram os seus discípulos e se maravilharam. E viste falando com a mulher, todavia nenhum disse. Pergunta o porquê que ela está ali. E deixou, pois, a mulher seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens. Eu fiquei maravilhada com isso aqui.
Verdade, Deus. Porque os discípulos, se vocês lerem, eles sempre tinham um porquê, o pra quê, sempre questionando a Jesus nas obras dele. Mas se vocês verem que a obra foi tão perfeita que eles olhou e não tiveram uma crítica. Porque tem coisas que a gente não tem que criticar, nós temos que deixar Jesus fazer. Porque muitas vezes a gente quer dar a nossa opinião, o Senhor faz desse jeito, dessa maneira, mas se você olhar, apenas parar, olhar, abrir esses olhão espiritual e ver a linda obra que o Senhor está fazendo, irmãos, você vai ver a obra se concretizando. Porque muitas vezes a obra não se concretiza se a gente dá opinião, não deixa o Senhor trabalhar. Mas ali vocês podem ver que eles foram ali buscar mantimento a Jesus. Mas quando eles chegaram, eles olhou e falou assim, não atrapalharam. Eles pararam e esperaram e ficaram lá olhando. E eles pensaram, será que ela deu comida para ele? Deve ter dado, porque ele está bem ali de boa. Então muitas vezes a gente não precisa dar nada a Jesus, ele opera sem nós botar a nossa mão. Então a gente tem o quê? Apenas que esperar e confiar que o Senhor, Ele está trabalhando, Ele está operando. Então a gente temos que ter essa confiança. E deixou a mulher, pôs o seu cântaro, e foi à cidade e disse àqueles homens que apontavam a ela. Irmãos, ela foi converter aqueles que apontavam. Cadê a vergonha que ela tinha no começo? Sumiu, porque a fonte da água entrou, penetrou, libertou, e ela foi proclamar esse nome que liberta. E é isso que nós temos que fazer, é chegar e falar, olha, o Senhor me tirou, você lembra? Eu era uma sujeitinha ruim, eu estava lá na balada, você estava lá comigo, mas olha, veio um profeta e disse, fez isso na minha vida, e o mesmo que o Jesus fez comigo, pode fazer contigo. Vai lá ouvir, vai atrás dele. E é isso que nós temos que fazer, é ir proclamar o nosso Senhor, fazer as pessoas entrar nessa porta. Glória a Deus! Entrar aqui e beber dessa mesma fonte. Jesus, aleluia! Então ela vai lá e fala, deixou aqui, ó, e vide os homens e disse, tem tudo porventura não é este Cristo? E saíram da cidade e foram ter com ele. Porque ela falou, eita, vocês sabem que eu sou desse jeito e desse jeito. Pensa bem um homem, do nada, um judeu, você sabe como é um judeu, eles não gostam de nós. Mas ele falou da minha vida sem eu falar. Pensa como ela já ativou a fé deles. E eles abandonou tudo e foi ter com ele também. Fica, eita, meu Deus, deixou ele lá também. Porque se ele ouviu você, esse jeitinho todo estranho, porque que não vai falar comigo também? Deus. Só que ela nem ligou se eles iam julgar ou não. Rapaz, ela ficou assim, ele me transformou, ele me deu de uma água e agora eu quero também que vocês bebam. E é isso que Jesus queria com ela, pode ver. Que quando ela falou, me dá e me esconde, não. Jesus pegou e revelou. E nessa mesma maneira, ele libertou ela da vergonha. Glória a Deus. E da vergonha ela foi avante e foi falar com aqueles que apontavam a ela. É aquela sua família que não te aceita. É aquele teu marido que não quer te ouvir. É aquele teu filho que não quer te dar ouvido. É isso aí que você tem que fazer. É pegar, eles não me dão para, mas mesmo assim eu vou falar para ele ir lá na fonte. Vai lá na fonte. Vai lá que o Senhor opera. E eu confio que o Senhor vai operar também. E é nessa fé que a gente tem que ter. Porque você pode ver aqui à frente. E no 31 vai dizer, no entanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo, Rabi, come. Porque ele viu, ela não deu nada, ou ele foi lá falar com o povo, e ele não comeu. Então eles ficaram procurando, Rabi, come um pouquinho. E porém, ele disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Aí ele já vem com o ensino. Porque muitas vezes a gente está preocupado. Então os discípulos diziam aos outros, trouxe porventura alguém de comer? E disse Jesus, a minha comida é que faz a vontade daquele que me enviou a realizar as suas obras.
Foi como foi dito que o Senhor é o nosso pastor. Ele Aleluia. providencia tudo. Mas a nossa maior comida, a nossa satisfação é fazer a obra do Senhor. Porque a comida que nos alimenta, uma hora volta a ter fome. A vestimenta que nos veste, uma hora rasga. A água que nós bebemos aqui nessa terra, uma hora você volta a ter sede. Mas a vontade do Pai, quando você concretiza, você vê ela fluindo fontes que jorram. É ali que você vê a tua fé. Você fala assim, olha, eu fiz a vontade do Pai e Ele tem me acrescentado. Ele tem movido, Ele tem edificado, porque é isso que nós somos aqui nessa terra. Nós somos luz e sal. A gente somos uma luz para quem está na treva, sal para temperar essas vidas que não tem gosto. E levar dessa água para essas pessoas não sentir mais a sede. Porque são muitas que se encontram aí felizes, tá aí com as suas latinhas, tá aí com as suas coisinhas, se sentem plenos naquele momento. Mas quando eles voltam dessa progressão, né, dessa coisa, eles veem que eles não têm ninguém, não são nada, muitas vezes está com a família destruída. E é nessa hora que você entra, irmão. É nessa hora que você entra para edificar as vidas, para levar a verdadeiro gozo para a vida dessas pessoas. Fala, de vez de você ficar brisado nas drogas, se brisa em Jesus. Porque Ele não vai te deixar enganado de nada, Ele vai trazer a visão. Porque aonde é brisa aqui para Jesus é clareza. Então a gente temos o que? Que edificar as vidas. Nós temos que aceitar o chamado que tem na nossa vida. Porque como foi falado aqui, o Senhor nos dá para nós fazer. Se a gente fala, eu sou aqui a geração eleita e não sei o que, as gerações eleitas de Cristo levaram a palavra, morreram pela palavra, morreram pelo amor de Cristo. E muitas vezes você só trupica indo para a igreja e já fala, eita, o inimigo. Às vezes é você, seu próprio inimigo. Então a gente não vem colocar a culpa onde não existe. Como a irmã disse, o inimigo tentou acusar ela, mas o Espírito Santo já conduziu ela e através daquilo caiu por terra. Quando se a pedra que te trupicou e você fala, o inimigo não é pra mim, pra ele, chuta ela longe e continue a tua carreira. Porque a caminhada, irmão, é longa, muito longa. E o Senhor sempre fala que cinge os lombos, porque a caminhada é longa. Leva a tua água, leva a tua comida, porque tem lugar que você entra e não vai poder comer, tem lugar que você entra e não vai poder beber. Então sempre o que? Esteja preparado. Porque é um lugar onde você não come e não bebe, então quer dizer que é você que vai dar de comer e de beber. Então, ó, você tem que estar preparado. Tá preparado. Tem que estar preparado diante de Deus de tudo. Porque às vezes o Senhor só fala, até a fé de Abraão. Ele só disse, vai-te. E ele foi. E quando às vezes o Senhor fala, vai, você fala, mas Senhor, o que eu vou comer, o que eu vou vestir, isso e aquilo e aquilo. Ai, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Só que Jesus disse o quê? Você quer mesmo me seguir, meu querido? Então eu já te falo, o filho, o homem não tem onde dormir, aonde comer, aonde se vestir, não tem nada. Não tem lugar nenhum para repousar nem a tua cabeça. Tem certeza que vocês querem me seguir? Porque Jesus, ele não deixa ninguém enganar. O evangelho do Senhor não é fardo para ninguém. Tem a clareza ali completa. Ele diz todos os acordos. Olha, você tem certeza? É isso, isso e aquilo. Já os outros religião não. Eles pintam uma bondade e depois te cobram uma coisa que você fala, não estava aqui. Mas Jesus não. Ele trabalha com crente na verdade. Ele diz, se você pisar desse jeito, eu vou ter que apertar a porta aqui. Se você não fazer, eu vou ter que te lembrar de fazer. Porque se eu te chamei, eu te convoquei, e você disse, eis-me aqui, então agora você tem que fazer. Porque muitas vezes a gente fala, mas Jesus é tão bonzinho, a graça dele me cobre. A graça te cobre, mas não quer dizer que ela é de graça. Então, é dano que se recebe. O Senhor já disse. É pedir, pedir e dar e se usar. Porque Jesus, ele veio, ele deu, morreu para você ganhar. Aí agora você não precisa morrer. Você não
precisa apanhar, você não precisa disso e nem daquilo. Porque ele já levou sobre si essa dor. Aí às vezes só porque alguém você fala assim, deixa eu te falar, não quero saber, também não quero saber mais de falar a palavra, tá vendo? Se eu falar que a coisa comigo com a palavra, se combinam nas costas. Mas Jesus disse o quê? Clama. Então não quer dizer que você tem que chegar em alguém, vai lá nas praças, Senhor é bom, Jesus te ama, tá passando na rua, não conhece, Jesus te ama, e chega a tua vida. Porque se o Senhor te chamou para proclamar em qualquer momento, não tem que ter essa. Ai, eu só vou fazer se eu for aceito. Se me fizer isso e aquilo. O que foi falado nessa noite? Você tem que ser exclusivo ou é o Senhor? É o Senhor que tem que ser exclusividade. Então, se não te aceitam, fale. Se não te ouve, continue falando. Ai, não sei o quê. Fale, somente faça a vontade do Pai. Aleluia. Que Ele acrescenta. Porque a palavra de Deus diz que o operar não é da nossa mão, mas sim é o Espírito que convence o homem. Você lança e pode ter certeza que o Espírito vai convencer esse homem. Ele virou as costas, mas ele te ouviu falando. E vai ficar igual o homem que a irmã falou. Ali, matutando. Ai, como é que foi que você disse? Porque é desse jeito que a gente pega os ímpios. Você solta uma palavrinha aqui como se nada quisesse, depois você solta outra, aí ele vai ficando assim cucado, essa mulher quer comigo, e não sei o que, e vai ficar ali, e o Espírito Santo vai operando, vai trabalhando, e quando você menos esperar, nem vai ser você que vai falar com ele, vai ser ele que vai chegar, eu quero ir na tua igreja. Não é isso? Ela falou isso para nós, para ativar a nossa fé. Então, se a gente estava colocando empecilhos, irmão, não tem empecilhos com o Senhor. É somente lança, faça e confia. Que as demais coisas Ele faz, Ele opera. A gente faz até onde a nossa mão alcança. O resto é com o operador de milagres. Verdade, meu Deus. Porque a nossa mão alcança um certo limite. Mas a mão de Jesus rompe fronteiras, rompe limites. Trabalha, a palavra dele é uma espada que penetra até a medula óssea. Sabe o que é a medula óssea? Eu fico assim, Senhor, penetra então quer dizer em todos os sentidos da nossa vida. Em todos os sentidos. É no oculto, no escondido, até mesmo naquilo que nunca foi revelado. Às vezes Deus pode te usar para penetrar nessa vida, porque ela vai falar assim, falar que a minha vida é difícil é fácil, todo mundo tem dificuldade. Falar que alguém se levanta é fácil, porque todo mundo se levanta com todo mundo. Mas quando Deus te usa para falar naquele íntimo no profundo, onde só Deus sabe, pode ter certeza que aqui naquele momento ela vira crente de verdade, como a samaritana. O Senhor pegou ela bem ali no fundo, aonde ninguém sabia, além do povo dela. Porque ela sabia se Judá não se mistura com o samaritano. Então ele não sabe nada da minha vida. E foi ali naquele momento que ela viu, esse é um profeta, é um homem de verdade. Não é apenas um dos fofoqueiros, não é o que quer me converter. Não, esse é um homem de verdade. Então, irmão, quando o Senhor teve um encontro com você, você sabe que é o Senhor. Você sabe que é Ele que está falando contigo. Os verdadeiros encontros é tremendo. Você... Como eu falo assim, aqueles que entram na igreja e se desviam, não conheceu a Cristo de verdade. Porque aquele que tem um encontro do Senhor nunca mais sente sede. Então, se você permaneceu até hoje, lembre-se, porque você bebeu da fonte de verdade. Isso é para glória e honra do Senhor. Mas você pode se gloriar e falar, Pai, eu bebi da tua fonte e não senti mais sede, para a honra e a glória do Senhor. O Senhor me usa como testemunha na vida dessas pessoas que ainda assim se perdem. Senhor, teve um encontro de verdade com Ele, como o Senhor teve comigo. É isso que nós temos que pedir, não é julgar ninguém, falar, ele não saiu por isso. Não. É você chegar, você vai lá ajoelhar. Senhor, teve um encontro de verdade, como a irmã disse. Porque vai chegar um momento que quando a gente se sentar na frente dos inimigos, ela fala o quê? A gente temos que ser humildes. Nós não temos que se sentir grandes. É saber, inimigo, senta aqui comigo. Porque você vai comer e você também vai permanecer na mesa. É desse jeito que nós temos que ser humildes. Saber que da mesma maneira um dia nós fomos errantes, as pessoas também são errantes. As pessoas também vacilam.
Só que isso não nos mostra que nós somos melhores por não vacilar, mas sim que nós somos ajudadores desses que ainda vacilam. Aleluia. É isso que nós temos que pensar. Eu não sou melhor, eu sou uma ajudadora da obra. Porque trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Então a seara e a vinha é cheia. Mas se você é um trabalhador, você vai ter que colher uma por uma. Às vezes é difícil, mas colha. Porque isso é para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor está atrás de verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. É todos unidos numa só união, testificando o que o Senhor fez na sua vida. Aleluia. E antes de eu entregar, eu queria contar um testemunho que a pastora falou assim: você tem que contar isso um dia para nossa irmã, para ativar a fé dela. E eu jamais pensei que eu ia vir pregar sobre uma ativação de fé e o Senhor me lembrar desse testemunho. Pela hora. Aleluia, né? Quando eu ainda não estava na igreja, eu sempre fui assim da igreja, irmão, mas eu não era da igreja. Porque a minha mãe nunca me deixou não ser da igreja. Eu era da igreja, mas não era do corpo. Eu estava ali, bem sentada. Tinha acabado de arrumar um namorado, né? Filha da pastora Franklin. E do nada entrou a nossa missionária da igreja. E estava lá de boa. Eu estava lá de boa. Tinha apenas 2 meses de namoro, gente. 2 meses de namoro. E do nada levanta essa mulher, irmãos. Ela veio na nossa direção apontando. Ei, menina! Chama de menina, cara, a minha. Ei, menina! Eu já olhei assim. Ei, menino! Eu, eita! Aí eu lá vem, porque antes eu era só Jesus. Lá vem. Aí ela pegou e falou assim: Deus uniu vocês. Não foi por acaso, porque vocês dois vão trabalhar na obra. E falou um monte de coisa assim, né? Que isso daí é meu com Deus, eu não divido. Isso e aquilo. Aí eu e o Frank, né? Depois que acabou, a gente ficou assim: nossa, que Deus nos perdoe. Porque a gente sempre fala isso antes de criticar os nossos irmãos, né? Que Deus nos perdoe. Mas nossa, nada a ver o que ela disse, né? Aí ele ficou assim: não é? Ela vem falar de que nós vai fazer a obra tudo junto. Eu falei assim: a gente só tem 2 meses de namoro, nós pode terminar daqui pra frente. Ela profetizou casamento. Quem me dera casar com o Tuzinho? Nada a ver. Aí ele até falou assim: quem é ela pra ver o futuro? Fala, profeta! Aí eu fiquei assim: é mesmo. Aí a irmã falou assim: dê crédito nos profetas. E eu ali, ó, com apenas 2 meses de namoro, hoje já vou completar no próximo ano 10 anos juntos. Glória a Deus! 10 anos de casado. Aleluia! E foi a nossa profeta. Ele ainda não está na obra comigo, eu tô solo. Eu falo assim: eu tô solo por enquanto, hein? Só tô preparando o caminho. Tô solo por enquanto. Mas eu me agarro e creio naquilo que ela me entregou. Glória a Deus! Porque como ela disse, vocês vão trabalhar junto. E eu creio. Em nome de Eu Jesus! creio. E ela ativou isso em mim. E hoje eu ativo nela. Continue falando. Porque a tua boca é usada com autoridade. Aleluia! Ele usou para profetizar na minha vida. E olha eu aqui, mano. Olha a honra que o Senhor me concretizou de estar pregando aqui na casa. E é tua. Eu fiquei assim: meu Deus, Pai. Glória. Ele honra seja Deus. Jesus, essa Eu mulher. honro ela. Um dia eu ri e agora olha eu aqui pregando a palavra e falando: Deus. Então credes no seu profeta. Irmão, Deus trabalha, Ele opera. Como eu falei, o Senhor Ele vem de encontro de uma maneira que a gente nunca vai entender. Verdade. Eu pensei, apenas 2 meses, não pode não durar daqui pra frente? Como assim, uma obra? Não é? Olha a obra, irmãos, vai dar 10 anos. Jesus. Olha a obra junto. Agora só falta concretizar ele e eu
creio na palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos diz que eu e a minha casa serviremos ao Aleluia, Senhor. Deus. E eu tenho certeza que eu ainda vou vir aqui mais vezes para falar outras bênçãos. Glória a E Deus. eu ainda Jesus. aguardo outra profecia que usou a nossa irmã. E eu fico crente. Eu disse, Senhor, eu não vejo a hora de contar para a tua serva. Porque é isso que os irmãos fazem. É ele vir ministrar na tua vida e você ir lá, não é para honrar dele, mas para falar, o Senhor te usou para a glória dele. Glória a E Deus. é dessa maneira. É assim que a gente ativa. Porque é fácil eu chegar, irmão, você falou e não cumpriu, desanimar ela na fé. Mas quando acontecer, vai lá animar ela. Anima! Porque é isso que nós temos que fazer. Animar uns aos outros. Fazer uns aos outros caminhar. E eu agradeço a minha rica oportunidade. Glória a Deus! Glória a Deus, aleluia. Mas o Senhor me deu de estar aqui trazendo a palavra do Senhor, trazendo esse alimento espiritual para a vida dos irmãos. E eu louvo e exalto ao Senhor, porque como eu falei assim, o Ministério Ágape, né, deu o encerramento do ano, glória a Deus, agora eu descanso, eu posso descansar, e do nada começaram a lançar convite para pregar, e eu, meu Deus, Pai, como eu disse, não tem descanso, tem muito trabalho na obra. Eita, Deus. O Senhor está atrás daqueles que estão dispostos. Senhor, eu já fiz muito, posso descansar? Ele fala, não, sai da caverna, Elias, vai continuar a obra. Aleluia. E aí o Senhor fala comigo. E o Senhor também fala assim com cada um, que eu tenho certeza. Ele não gosta de vaso parado gera poeira, ele quer encher os vasos, ele quer utilidade nos vasos. E eu agradeço a rica oportunidade e as palmas loucas. Glória a Deus.